4h em ponto. É o Jornal das 4 da Rádio Observador, edição do jornalista José Rafael Lopes. A DECO Proteste diz que o Estado está a ganhar lucros caídos do céu no gás engarrafado. A leitura é do analista de mercados energéticos da DECO Proteste, Pedro Silva, diz que há uma receita extra para o Executivo devido ao aumento do preço do gás e que o Estado não tem feito por devolver esse excesso. Os aumentos de preços que já se começaram a verificar, a garrafa de gás de 13 quilos aumentou de 34 para valores que já estão neste momento a chegar à casa dos 37, 38, ou chegarão muito em breve, sobre isto incide IVA. E, portanto, há aqui uma receita que o Estado não está a devolver, seja por via DSP, seja por algo muito mais óbvio, que é tratar um serviço público essencial, que é o gás engarrafado, da mesma forma que trata eletricidade e gás natural, que na maioria das faturas é taxada a 6%. No caso do gás engarrafado, continua a ser um bem de luxo, taxado a 23%, e que, quando sobe, é um lucro caído do céu para o Estado. Pedro Silva diz ainda que a proposta do Imposto Europeu sobre os Lucros Petrolíferos Extraordinários, que Miranda Sarmento propôs, é de difícil aplicação e acusa o Estado de estar a encaixar receita fiscal extra com o IVA na garrafa de gás. O Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e 4 outros ministros da União Europeia propuseram taxar as empresas energéticas com lucros extraordinários por causa do conflito no Médio Oriente. O objetivo seria passar uma mensagem clara às empresas que estão a lucrar com as consequências da guerra. Ora, o especialista em mercados energéticos da DECO Proteste, Pedro Silva, tem dúvidas em relação à execução desta medida. Saudamos que haja de facto aqui a preocupação de que ninguém lucre com a guerra, mas existe um problema na raiz de tudo isto, é que o petróleo não é extraído nem na Europa e muito menos em Portugal. Portanto, o petróleo, quando é vendido, ou o crudo, quando é vendido numa origem que, no caso português, teremos extração no Brasil, mas, de facto, entra aqui uma questão fiscal e de Estados em que os lucros, embora possam chegar a Portugal, eles também já são taxados noutras geografias. Terá de haver aqui um laborar jurídico muito fino para que, de facto, se consiga chegar a esse ponto, se é que isso é, de facto, possível. Pedro Silva diz ainda não ter dúvidas de que existe um cenário de crise energética que se pode prolongar até ao final do ano. E o Irão diz ter atacado um navio ligado a Israel no Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária do Irão afirmou ter atacado com drones esse navio, que resultou num incêndio no navio ligado a Israel. A informação está a ser dada pelo Times of Israel, citando a agência AFP. O ataque acontece numa altura em que o Estreito de Hormuz foi reaberto, mas apenas a navios com bens essenciais. O acesso continua cortado ao transporte de petróleo. Informação partilhada por várias agências de notícias do Irão. As autoridades iranianas estão a autorizar que navios com bens essenciais e ajuda humanitária atravessem o Estreito de Hormuz. E vamos agora à atualidade espacial. A missão Artemis 2 está agora mais perto da Lua do que da Terra. Acontece ao terceiro dia de viagem e, se tudo correr conforme planeado, os astronautas vão chegar em breve à órbita da Lua. A tripulação não vai aterrar. O objetivo é explorar o polo sul da Lua, o chamado lado oculto, para que se possa verificar se o foguetão e a nave têm condições para alunar em 2028. A viagem já levou os 4 astronautas para longe da Terra, ao ponto de estarem para longe da Terra, ao ponto da Lua estar agora mais perto, e a tripulação recebeu a notícia desta forma. Your integrity crew is go for TLI. With this burn to the moon, we do not leave Earth, we choose it. Humanity has once again shown what we are capable of, and it's your hopes for the future that carry us now on this journey around the moon. And Integrity Houston, we have some news to share with you. As of 30 seconds ago, you are now closer to the moon than you are to us on Earth. A mensagem do Centro de Controlo da NASA a partir de Houston a dar conta de que metade do caminho, mais de metade do caminho está feito e que esta nave espacial está mais perto da Lua do que está da Terra, mas importa recordar que aterrar na Lua só em 2028.
Só mesmo em 2028, aí sim, o homem voltará, se calhar, não é? A pisar a Lua, se tudo correr bem. É esse o objetivo da NASA, que ontem divulgou 2 novas imagens do planeta Terra captadas pelos astronautas que seguem na nave espacial Orion. Dizem que a vista é espetacular para quem está lá em cima. Dizem também que já conseguem ver ainda melhor a Lua, que é o objetivo desta missão. Eu já vi as imagens e, de facto, são muito bonitas. A Terra é lindíssima. E amanhã é domingo de Páscoa. Apesar do aumento do preço em produtos tradicionais como o cabrito e o folar, os portugueses não abdicam de os ter à mesa. O fim de semana de Páscoa coincide com o aumento dos preços por causa da guerra no Irão. O cabaz de bens essenciais nunca foi tão caro. Em março atingiu o valor mais alto de sempre, ultrapassou 254 euros. O aumento acompanha uma tendência que se verifica desde o início de janeiro e a perspectiva é de que a subida não para. É com o aumento dos preços que os portugueses vão celebrar este domingo de Páscoa. Em Alvalade, em Lisboa, a Rádio Observador acompanhou as compras dos fregueses para o almoço de Páscoa. No mercado, as pessoas queixam-se do aumento dos preços. No entanto, no talho, o cabrito sai à mesma a grande velocidade, mesmo com um aumento de 6 euros por quilo em relação ao ano passado. Hoje e ontem havia bastantes encomendas e saiu bastante mesmo. E diga-me uma coisa, qual é que é o preço do cabrito por quilo? Aumentou muito comparativamente ao do ano passado? Do ano passado aumentou, pois. Está a 25 euros o quilo. E recorda-se quanto é que estava o ano passado? O ano passado devia estar aí na casa dos 19,5, 20. Testemunho de José Silva, é talhante em Alvalade, do tradicional folar, também tem uma grande procura. Sandra Mira, dona de uma padaria, falou com a Rádio Observador quando já tinha vendido todos os folares disponíveis durante a manhã, mas admite que teve de ajustar o preço perante esta nova realidade. Nós tivemos que fazer uma atualização porque os preços têm subido gradualmente, é quase ao mês em determinadas coisas, como por exemplo ovos, o chocolate, o cacau. Nós utilizamos muita coisa que está sempre em aumento de custos, portanto, de alguma forma, e em determinados momentos temos que o fazer refletir no nosso preço, tentamos não demasiado para o lado do cliente, mas temos que gerir isso e esperemos que não suba muito mais. Sandra Mira, dona de uma padaria que vendeu todos os folares antes do domingo de Páscoa. As tradições estão mais caras, mas os portugueses não abdicam de as ter à mesa. Eu tenho no meu carro, que é aqui para a malta do Observador, tenho ido buscar, é da minha sogra. E nas estradas, pelo menos 3 pessoas morreram durante a Operação Páscoa da GNR e da PSP. Os números mais recentes apontam para 13 vítimas, com perto de 2.000 acidentes. Do lado da GNR foram registados desde quinta-feira cerca de 400 acidentes, 10 vítimas mortais e 15 feridos graves. Já a PSP adianta que em 8 dias de operação registrou 1.300 acidentes. Em comunicado falam também em quase 500 feridos e 3 mortes. E no desporto, o Benfica joga na segunda-feira com o Casa Pia. José Mourinho confirma uma ausência para o encontro. O treinador do Benfica não vai poder contar com Fredrik Auschwitz para o jogo com o Casa Pia, que foi a última equipa a conseguir ganhar ao Benfica para o campeonato no ano passado. Esta época, na primeira volta, também conseguiu roubar pontos à equipa encarnada no Estádio da Luz. Como tal, José Mourinho não tem dúvidas. A jogar fora, o Casa Pia é um adversário ainda mais complicado. Apesar de ter sido um jogo com coisas estranhas, conseguiu-nos a tirar 2 pontos no jogo que fizemos no Estádio da Luz. Obviamente que na sua casa, ainda que emprestada, mas é a sua casa, é o seu habitat natural, vão seguramente lutar muito pelo ponto, mas pelas suas características, pela maneira como jogam, pelo ponto, pelos pontos. Sobre as polémicas de arbitragem, o treinador do Benfica reitera que os encarnados nunca foram beneficiados e que, se isso acontecer, ele próprio admitirá isso mesmo em conferência de imprensa. Do lado do Casa Pia, Álvaro Pacheco foi perentório e tem uma garantia em relação ao jogo de segunda-feira. Eu não ligo muito a estatística, mas sem dúvida é um jogo que nós temos a oportunidade de o ganhar. E nós vamos com essa vontade, com essa crença. Sem dúvida que eu acho que, para quem duvida daquilo que é o valor e da capacidade do Casa Pia, o jogo contra o Porto também, como tu disseste muito bem, era um adversário que não tinha perdido e perdeu em nossa casa. E nós depois de amanhã acreditamos claramente que vamos também ser capazes de imprimir a primeira derrota ao Benfica. Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa. O Casa Pia Benfica joga-se na segunda-feira às 8h45. E hoje temos também emissão especial de desporto para acompanhar o Futebol Clube do Porto e o Famalicão. E assim fechamos o Jornal das 4, edição do jornalista José Rafael Lopes.